Bom, então vamos para a próxima questão, prova do SIS, segunda etapa, prova de 2020, que foi realizada nesse ano de 2021. E a questão 51 diz o seguinte para a gente. A Universidade do Estado do Amazonas tem um logotipo apresentado a seguir. Então é fornecido para você uma imagem com o logotipo da UEA. Enquanto estudava a reflexão da luz em espelhos planos, um rapaz decide realizar um experimento. De posse de uma cópia do caderno de questões da UEA, posiciona-se à frente do espelho do banheiro de sua casa. Em seguida, coloca a capa do caderno entre ele e o espelho, na posição de leitura, mas voltando o logotipo da universidade para a superfície refletora do espelho. Pergunta: a imagem do logotipo conjugada pelo espelho foi qual das opções abaixo? Então, basicamente, o que nós temos aqui na questão 51 é uma questão envolvendo espelhos planos. Tudo bem? Então, nós temos que lembrar da ideia de espelho plano. Então, essa é uma questão que envolve a ideia de espelho plano. Como é que é a formação de imagem para quando você tem um espelho plano? Tá legal? Para resolver esse exercício, eu vou utilizar uma propriedade do espelho plano que talvez seja a sua principal propriedade, que é a propriedade de simetria para espelhos planos. O que é isso, professor? O que é essa ideia de simetria? A ideia de simetria basicamente é o seguinte: imagine que você tem aqui, sobre essa superfície, um espelho plano. Tá vendo? Você tem aqui um espelho plano. E você coloca um objeto na frente desse espelho plano. Vou colocar aqui, representar por essa seta, só para ficar mais fácil de desenhar. Então nós temos aqui um objeto na frente de um espelho plano. Esse objeto se encontra do espelho plano uma distância d. E como ele está em frente a esse espelho plano, ele irá ter uma imagem que será produzida, uma imagem virtual que nós costumamos desenhar atrás do espelho plano. Tá legal? Então você tem aqui uma imagem, aqui está, vamos supor, o objeto, né? E aqui nós temos a imagem associada a esse objeto, ok? Uma das propriedades mais importantes, ou talvez a mais importante, é a de simetria. O que significa isso? Significa dizer que se o objeto está a uma distância d do espelho plano, então a sua imagem é conjugada atrás do espelho plano também é uma distância d. Então nós temos aqui, associado a esse objeto, uma imagem que também está à mesma distância do espelho plano. Então, basicamente, com essa ideia aqui, eu consigo resolver essa questão de número 51. Então, o logotipo é o seguinte, né? O logotipo é UEA, dessa maneira aqui. Não vou fazer as letrinhas de baixo, porque só identificando a forma correta para o UEA, eu já consigo resolver todo o problema. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar letra por letra. Vamos supor que eu pegue aqui a letra U e coloque na frente dessa letra U, coloque um espelho plano. Está aqui o espelho plano. O que vai acontecer, hein, pessoal? Para eu descobrir como é que fica a imagem fornecida por esse espelho plano para essa letra U, eu faço o seguinte: eu vou tracejando pontinhos, Vou pegar 3 pontos aqui, esses 3 pontos em destaque. Vou tracejando esses pontos, vou desenhando, tá legal? Bem aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho basicamente um outro ponto, e mais aqui eu vou ter outro, tá vendo? E aí eu vou ter a minha letra U. Então percebe que a letra U, ela basicamente não muda, né? O objeto e a sua imagem praticamente são os mesmos, ok? Trabalhando aí com esse espelho plano. A letra A, você já vai perceber também que como ela tem um eixo de simetria, isso aqui é que a gente chama de eixo de simetria, né? Então você também não vai ter diferença nenhuma para a letra A. Mas a letra E não tem um eixo de simetria. Então vamos fazer aqui a análise para como é que ficaria a letra E se eu colocasse ela na frente de um espelho plano. Então aqui eu tenho letra E, ok? Então, olha só o que vai acontecer. Vamos pegar aqui alguns pontos dessa letra E. Vamos pegar esses pontos aqui, esses pontos em destaque. Então, esse ponto vai formar uma imagem aqui. Esse outro ponto forma uma imagem um pouco mais distante. Esse ponto vai formar uma imagem, basicamente, aqui assim, né?
E esse outro ponto forma uma imagem basicamente aqui. Então a letra E ficaria uma coisa assim, né? Ficaria uma coisa basicamente desse jeitão aqui. Então você percebe que entre o objeto e entre a imagem tem uma diferença, né? Percebam que eles não são mais iguais. São semelhantes, mas não são mais iguais, ok? Então, se você utilizar essa mesma ideia e fizer a projeção da imagem para o logo da UEA, vou botar aqui, ó, UEA, você vai ter basicamente o seguinte, está aqui o espelho plano, está aqui a UEA. Então o que vai acontecer? Você colocou o espelho na frente, então você vai ter a seguinte projeção, né? Então você vai ter a seguinte projeção. Você vai pegar cada uma dessas letras, né? E vai fazer um desenho respectivo ao lado. Então nós teremos alguma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui a letra A tem um eixo de simetria, então tanto faz, se você rotacionar ela não muda. A letra E você percebeu que mudou, né? Então a letra E ficaria uma coisa mais ou menos assim. Beleza? Aqui a letra E, a imagem, lembrando que aqui nós estamos atrás do espelho, então nós estamos projetando a imagem. E aqui a letra U. Tudo bem? Então, é essa imagem aqui, ó. É dessa maneira que o menino vai ver o logo da UEA quando ele posicionar o seu caderno entre ele e o espelho plano. Então, quando você olha para as opções que é fornecido para você, a letra A não se encaixa, porque a letra A é a mesma coisa, não muda. E a letra B, quando você olha para a letra B está exatamente como você concluiu fazendo esse desenho aqui. Tem uma outra letra que é parecida, que é a letra A. Desculpa, que é a letra E. A letra E é parecida, só que ele não inverteu a letra E, tá bom? Ele somente repetiu, ou seja, está incorreto. Portanto, a opção que você vai marcar aí é a letra B. Tá legal? Então, o que mais vai se encaixar com esse logo aqui, ó, que nós acabamos de fechar, nós acabamos de descobrir, vai ser a alternativa B de bola. Tá legal? Nós temos aí o logo da UEA como sendo algo desse tipo aqui. Lembrando que o E está junto com o A na perninha embaixo, né? Dessa maneira aqui. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é essa a ideia. Espero que tenha ficado claro e vamos para a próxima. Valeu!